Lula condenado, foi descondenado por uma canetada do Supremo Tribunal Federal, por que eu digo assim, um petista roxo que apoiava Lula, um cabo eleitoral que apoiava Dilma, um cabo eleitoral de Dilma, Fachin, e que depois foi referendado pelo plenário do STF. Essa aqui é uma primeira colocação que eu quero deixar. É só para esclarecer que pelo Tribunal Superior Eleitoral houve uma condenação, ele está inelegível. Então, pelo que o senhor está colocando para a gente, a decisão do Bolsonaro de quem vai ser o seu sucessor aí eleitoralmente, essa inelegibilidade dele já está definida, né? Muito improvável que isso seja revertido. Isso vai ser feito no último momento, a lá o modelo que o Lula adotou em 2000 e alguma coisa, é isso? Eu não estou declarando isso. E você está fazendo uma afirmação de que isso é irreversível, essa afirmação também não se sustenta. Por quê? A inegibilidade de Bolsonaro está baseada em duas farsas, em duas vergonhas. A primeira, que ele teve um encontro com embaixadores para falar de urna eletrônica e de processos eleitorais. Fachin, que era presidente do STF, do Tribunal Eleitoral, e que não tem direito, ou não tinha direito de convocar embaixadores, convocou. O presidente da República, que no caso era Bolsonaro, que tem autoridade para convocar embaixadores, deram uma inegibilidade dele. O segundo motivo é mais ridículo ainda, né? Abuso do poder econômico. Quem pagou o trio elétrico fui eu. Então, as duas premissas são vergonhosas de pura perseguição política. Como eu disse, tem duas coisas que eu acho muito importantes nesse processo todo. Uma é o povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Quando um povo se levanta, não tem Senado, não tem Câmara, não tem Executivo, não tem STF, todo mundo se dobra. Essa é a primeira coisa. Então, o povo é algo muito fundamental. Número 2, nós temos o STF. Será que o STF vai ficar dobrando a aposta dessas insanidades de Alexandre de Moraes? Até onde? Até onde vai essa perseguição política vergonhosa? Então, o Supremo tem a chave. O Supremo já está lá dizendo, é a última instância. Então, o Supremo, por uma ação de advogados de Bolsonaro, pode requerer essa anulação de decisão do TSE. Então, eu não acho que está nada decidido e também não tenho autoridade, queria deixar bem claro, eu só citei o caso de Lula. Para essa pressa agora de querer dizer que Bolsonaro tem que falar sobre quem é que vai sucedê-lo, se nem condenado foi. Eu não tenho autoridade para dizer que Bolsonaro vai esperar o último minuto. Mas eu sei que agora não é essa hora. Isso eu sei. Agora não é esse tempo para essa definição, porque tem água para rolar. É apenas uma conjectura minha e eu não tenho aqui, autorização, ou o presidente da República disse, Malafaia, pode dizer que eu vou esperar até o último minuto. Não. Eu estou fazendo uma conjectura e construindo, porque eu tenho visto gente, e não é nem vocês jornalistas, eu tenho visto políticos se movimentando, certo? Não, que Bolsonaro tem que falar logo, Bolsonaro tem que dizer... Aí eu citei o caso, eu não vi ninguém apressar Lula. E agora querem apressar Bolsonaro? É apenas uma conjectura baseada no que está sendo apresentado. Pastor, o senhor falou de povo, né? Que é importante o povo se manifestar. Não está faltando povo? A gente não viu muitas pessoas irem para as ruas nos últimos tempos para apoiar uma causa que é a defesa do Bolsonaro. O senhor avalia que as prisões ali daquelas pessoas que invadiram a esplanada no 8 de janeiro e as medidas que o Alexandre de Moraes tem tomado sistematicamente, né, de tirar redes sociais, de punir aí as pessoas que se manifestam contra suas determinações, possa ter amedrontado, ou as pessoas estão preocupadas com outros fatores que não com o destino aí do Bolsonaro? Querida, nós fizemos 4 manifestações esse ano. 4 manifestações esse ano. Não foi uma, foram 4. Aí, aqui teve menos gente. E não vai aqui querer que eu acredite em dados de USP ou dados, né, a universidade agora, ela quer falar somente medir manifestação política. Eu não vi a USP medir os shows aqui na praia de Copacabana quando
Os promotores falaram que tinha 1 milhão, outro disse que tinha 3, eu não vi, eles não se interessaram. Então, lorota é 4 pessoas por metro quadrado, é só fazer a quantia do metro quadrado da Paulista e ver. Bem, a manifestação mais fraca foi a última, com o Campeonato Mundial de Futebol, com o Flamengo jogando, e sem um chamamento assim forte, nós 70 mil pessoas. E eu sempre faço um desafio. Eu quero ver a esquerda colocar 1/3 do que a direita coloca na rua. Então, 4 manifestações. A penúltima em São Paulo tinha mais de 150 mil pessoas. Dizer que o povo não está interessado, com todo respeito, essa não é uma máxima. Agora, o povo brasileiro, da sua natureza, eu acho bacana, ele é um povo pacífico. Isso é muito bom, porque eu não sou a favor de quebrar nada. Agora, o povo é supremo poder. As manifestações que ocorreram domingo agora, por exemplo, em Vila Velha, em 24 horas, só o Magno Malta, convocando com 24 horas, tinha 10 mil pessoas em Vila Velha. Gente foi para Brasília, para Belo Horizonte, até meia-noite na Avenida Paulista, sem nenhuma convocação. E eu acho que no dia 3 de agosto, que nós, pela primeira vez desde 2024, da mega manifestação no dia 25 de fevereiro de 2024, de lá para cá, nós sempre centramos fogo para ninguém fazer manifestação, mas fazer só em um lugar. Dessa vez é o contrário. Nós estamos incentivando que em todo o Brasil, em tudo que é cidade, faz uma motociata, né, uma passeata, uma carreata, vai para a praça da cidade, veste de verde e amarelo, não precisa ter trio elétrico, ter palco, mas se manifesta. E como a Avenida Paulista virou, não é, hoje um palco de retumbância política no Brasil, nós vamos fazer domingo, dia 3, na Avenida Paulista. Mas a manifestação hoje, e não fomos nós, olha, todas as manifestações que fizemos de 2024 para cá, nós decidimos fazer. Dessa vez tem um fato novo. A pressão sobre minhas redes sociais, Nicolas, Gayer, Sóstenes e outros, não, tem que ir para a rua, tem que fazer. Mudou um pouco. Essa manifestação não somos nós que tomamos a iniciativa. Nós estamos dando uma resposta à iniciativa do povo. E eu digo sempre que o povo é que determina. Vou lembrar vocês, 2013, por causa de 20 centavos de aumento na passagem em São Paulo, o Brasil parou. Na época, Eduardo Cunha era presidente da Câmara e estava pronto um projeto de lei para tirar o poder do Ministério Público. O que aconteceu? Com a manifestação do povo caiu, foi derrubado, porque povo é supremo poder. Se o povo brasileiro decidir, não sou eu não tenho esse poder de fazer isso, mas se o povo brasileiro decidir se manifestar diante de todas essas aberrações e ir para a rua, não tem Supremo Tribunal, não tem Alexandre de Moraes, não tem TSE, não tem Senado nem Câmara que vai resistir, porque povo é supremo poder. Da direita, o senhor vai estar à frente de algum manifesto por agora? Eu estou na frente da Paulista, certo? Não tem só eu, tem o Tomé Abduche, tem o Gayer, tem outros, mas sempre que o Bolsonaro, essas manifestações, quem pede para coordenar, eu não sou o dono da manifestação. Na verdade, o pilar das manifestações que fizemos é Bolsonaro, certo? Então, eu coordeno porque eu tenho experiência, desde o movimento evangélico, de fazer eventos megas no Brasil, que eu fiz muitos eventos gigantes, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza, vai por aí afora. Então, eu coordeno o evento. Não sou dono do evento, mas coordeno o evento, não é? Porque tem que ter uma liderança, senão vira bagunça e rebu. Então, tem que ter alguém para coordenar, para quem vai subir no palco, quem vai falar, mas eu não sou o dono do evento. Eu estou coordenando na Avenida Paulista. Então, mas já tem os outros lugares, cada já tem um que se vire. Algum marcado já para a Avenida Paulista? Já tem uma data? É dia 3 de agosto. Tá aí. O movimento que estamos fazendo, não é? Reaja Brasil, é em todo o Brasil, para todo mundo ir para a rua. É certo, em tudo que é cidade. E vamos marcar na Avenida Paulista, dia 3 de agosto, 14 horas. O senhor, como é que o senhor avaliou essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes,
que impede que qualquer fala do ex-presidente Jair Bolsonaro seja transmitida nas redes sociais. O ex-presidente se manifestou já, fez a sua defesa para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele não tem controle do que as pessoas vão colocar nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes advoga que quando ele fala, ele sabe muito bem que isso vai para as redes sociais. O quanto que a direita vai ser estrangulada se ela estiver totalmente fora das redes sociais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses últimos anos, de 2022 para cá, eu produzi mais de 40 vídeos. Todas as minhas falas nessas manifestações, eu tenho dito e mostrado, não apenas por bravata, que Alexandre de Moraes é o ditador da toga. Agora, preste atenção, povo brasileiro e vocês, ao que eu vou colocar aqui. A partir do momento que Alexandre de Moraes começou a comandar um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, Alexandre de Moraes introduz no Brasil o crime de opinião. Gente, isso é uma afronta. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito, ele rasga o artigo 5º, inciso 4, que é a liberdade de expressão, e o artigo 220, parágrafo 2º, que é vedada a censura. Então nós temos, isso é uma vergonha, nós temos brasileiros exilados, não é porque são assassinos ou roubaram o país, por crime de opinião. Alan dos Santos, Eustáquio, Paulo Figueiredo, entre outros. Então, ele institui crime de opinião. E agora, a decisão de Alexandre de Moraes, que é absurda e arbitrária, atinge a imprensa. Como eu disse, uma imprensa livre é fundamento da democracia. Permita-me repetir, Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas que o STF liberou sem ser cerceado em nada. Isso é democracia? Isso é Estado Democrático de Direito? Um ex-presidente que vergonhosamente, por pura perseguição política, tem uma tornozeleira eletrônica, impedido de falar? Então, que país é esse? Onde a imprensa brasileira é cerceada? Onde vocês não podem entrevistar? E outra, não vai dar para Alexandre de Moraes calar toda a direita. Não dá. Porque para ele calar toda a direita, ele tem que acabar com redes sociais. E aí sim, fica definitivamente estabelecido no Brasil que o Brasil é pior do que a Venezuela. E o mundo está vendo isso, gente. Preste atenção a isso aqui que eu vou falar. Donald Trump coloca uma carta, um comunicado, onde 80% ele está falando de liberdade. Não só de Bolsonaro. A coisa é muito grave. Ele denuncia que centenas de ordens de censura ilegais e secretas às plataformas americanas. Agora, preste atenção a isso. Todos nós sabemos que tem uma rixa entre a Europa e Estados Unidos. Isso é desde a guerra. Então tem uma rixa. Mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN declarou: o Brasil pode tomar sanções da União Europeia de 100%. Vocês já pararam para pensar aonde vai essa brincadeira, essa bravata desse nacionalismo falso de Lula, que já disse em alto e bom som que ele combate historicamente família, costumes e pátria? Eles combatem a pátria porque a cor deles é vermelha, do comunismo mundial. Então, nós estamos aqui o seguinte: ou nós vamos levar o Brasil a uma bancarrota por causa de dois homens, Lula e Alexandre de Moraes, ou o povo vai reagir, ou a imprensa vai reagir e mostrar que esse caminho é um caminho de destruição para a nossa nação, e não vai ser só Donald Trump, não, gente. Gente, eu falei aí, me permita, eu não vou citar o nome do ministro por uma questão ética, não é André Mendonça que é meu amigo. Eu conversei anteontem com um ministro top do Supremo Tribunal Federal. E eu disse para ele assim: ministro, o senhor já parou para pensar que as sanções vão vir em cima dos senhores e de suas famílias e que não é apenas entrar na América? Amanhã os senhores poderão ser impedidos de entrar na Europa. Amanhã toda a sua família e vocês vão ser travados. Isso é bom para o Brasil? Eu não quero isso para ninguém, nem para Alexandre de Moraes eu quero isso. Então, ou o Supremo Tribunal ou o povo vão ter que parar
o ditador da toga Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade. Top, ministro Top, quando o senhor colocou essa questão. Não, eu não dou nome. É um da prateleira de cima, mas não vou dar nome porque eu perco a resposta. Houve uma reação? O senhor sentiu que há uma preocupação da parte desse ministro? Eu senti. Você sabia que o silêncio responde? Vocês são inteligentes, não é à toa que vocês estão aí. Vocês sabem que não é muitas vezes falar. Tem um texto na Bíblia do sábio Salomão que diz assim: até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quer dizer, até uma pessoa que é tola, calada, ela responde. Esse ministro não me respondeu. E eu conheço. E sei da argumentação que ele tem. Vai ficar chateado de não poder entrar na Europa, né, Andresa? Não sei se vai ficar chateado de não entrar na Europa, não entrar nos Estados Unidos. Não é essa a questão. Claro que eu só estou dizendo o seguinte: você já parou para pensar, gente? Para pensar. Ministros da mais alta corte do país serem impedidos de andar pelo mundo. Gente, eu não quero isso nem com um brasileiro mais humilde, quanto menos aqueles que representam o máximo da justiça brasileira. Isso vai acontecer, gente. Outra, eu vi vocês conversando com o deputado. Trump já fez isso e pode fazer. Ele pode dar mais prazo. Ele pode chegar no dia 1º e dizer: eu vou dar mais 30 dias. Ele já fez isso em questões de sanções com China, com Rússia, com a Europa. Ele pode fazer isso, certo? Ele já fez isso, não é outra vez, outras vezes. E pode fazer para dar tempo e juízo das autoridades brasileiras caírem em si e parar com esse joguinho político popular que não vai levar porcaria nenhuma a não ser a destruição do país. Olha, pastor, nas redes sociais a gente viu um movimento das pessoas usando aí uma hashtag que é Família Bolsonaro acima de tudo, acima de todos. Isso porque houve essa questão aí de Donald Trump e que muita gente culpou o Eduardo Bolsonaro por ter buscado ajuda aí com Donald Trump, o que acabou culminando nesse tarifaço imposto ao Brasil, o que acabou também culminando no aumento da popularidade do presidente Lula, que usou aí esse discurso dos ricos contra os pobres. O senhor acha que isso pode, de fato, ter atrapalhado? No primeiro momento ajudou. É verdade. No primeiro momento ajudou. Mas à medida que o povo está tomando conhecimento da brincadeira, a coisa está voltando para o seu lugar. No primeiro momento, o pau cantou em cima de Bolsonaro, em cima do Eduardo. O pau quebrou em cima deles. Eu que não tenho medo de nada e não me escondo, eu não me baseio por opinião de rede social, sabe? Se ela está a favor ou contra, e me posicionei logo no primeiro dia, mas o pau estava quebrando em cima. Só que agora o povo está tomando consciência. Quer dizer, então, que o Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro são culpados de injustiças, são culpados de ordens a plataformas americanas ilegais, imorais e secretas? Eles são culpados de sanções a eles, onde vou repetir aqui, hein? Disse na Paulista, essa semana coloquei um vídeo, Alexandre de Moraes é um criminoso, porque rasga sucessivamente a Constituição. E cito aqui os artigos para não dizer que é bravata. Artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 16º, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 102, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º. Então, eu estou provando aqui. Então, quer dizer que aqueles que cometem crime são inocentes. E quem denuncia para consertar isso é o criminoso? Não posso aceitar. Agora, eu sou muito franco. Eu não sou alienado, eu sou aliado de Bolsonaro. Eu não sou bolsominion. Eu tenho voo próprio. Discordo muitas vezes do presidente, falo coisas com ele pelo telefone que ninguém é capaz de falar, e por isso que ele me considera em autoestima e como amigo. Eu não sou a favor dessa hashtag. Eu sou a favor, sim, do Brasil acima de tudo. E da justiça acima de tudo. E não de uma perseguição política vergonhosa e absurda. Gente, Bolsonaro estava na América. Foi Bolsonaro que convocou o povo para frente dos quartéis? Não. Foi Bolsonaro que mandou o povo quebrar Brasília? Não. Como é que ele é incluído num inquérito? Como?
tentativa violenta da abolição do Estado Democrático de Direito. Como é que é isso, minha gente? O cara estava na América, Pastor. nem aqui estava. E dizer que isso é um processo legal, isso é uma farsa de pura perseguição política. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável o que aconteceu em 2017, onde a esquerda tacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto, quem tentou matar, quem foi atrás de Lula, isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de criticar presidente, ninguém tinha medo de criticar Congresso, ninguém tinha medo de criticar STF, e agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Damus, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora a fala de Bolsonaro é Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para pseudos golpistas para dar água? Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa! Farsa de pura perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Pastor, hoje a gente começou o programa aqui anunciando que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do Bolsonaro, ingressou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ali no Senado. Já são 128 pedidos? Pedidos. De impeachment do contra o Alexandre de Moraes? 28? 20, vai chegar a 128. 28 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes ali no Senado, desde a época ali do Rodrigo Pacheco. Por que não há uma reação do Senado com relação a esse sentimento que o senhor está expondo e que é um sentimento de parte aí da direita e até da esquerda? A gente conversa aqui com todos os lados, né? E ontem, por exemplo, alguns ministros e ex-ministros do governo Lula disseram que uma prisão agora do Bolsonaro por ter se expressado seria algo duro demais para esse fato. Mas vamos voltar aqui à pergunta. Por que o Senado não toma uma atitude com relação ao Alexandre de Moraes? Então, vamos lá. Meu senhor, vamos lá. Segura, Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Evidente, quero deixar bem claro, que há exceções no Senado. Repito, há exceções no Senado de gente que ama a pátria, de gente que sabe o que tem valor e o que é justo. Mas lamento dizer, nós temos no Senado também uma direita vagabunda que se vende por cargos a governo.
E são esses que mantêm lá o senhor Alexandre de Moraes. Você já viu o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu do governo Lula? Você já olhou? As empresas e diretorias que estão na mão dele? Então, gente, nós temos um Senado onde nós não temos uma maioria de gente que ama a pátria e que zela pela justiça, porque se assim fosse, não precisava nem dar impeachment. Nem dar impeachment a Alexandre de Moraes. É o presidente do Senado pegar um telefone e falar com o presidente da STF. Olha aqui, amigão. Ou ele para, ou eu vou pautar o impeachment dele aqui. Não precisava nem vir a público. Só isso aqui travava tudo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que tem uma grande maioria de frouxos, comprometidos, vendidos. Estou aqui, não tô nem falando da esquerda, tá? Porque a esquerda era inimiga de Alexandre de Moraes. Hã? Você vai ver Lindenberg e Farias, você vai ver Gleisi, você vai ver, esqueci o nome do outro lá, do Pará, que também é da esquerda, com os estudantes da USP, com documento para impedir Alexandre de Moraes de ser ministro. Tá? Eu coloquei hoje esse vídeo, de 2017, mas hoje é porque o interesse não interessa o país, é o interesse deles. É para destruir adversário, então nós estamos juntos. Então, aqui está, e eu não estou escondendo. Repito, nós temos uma direita vagabunda e vendida e temos uma direita séria. E gente séria. Mas tem uma, e que aí não temos a maioria. Para pelo menos assim, nós vamos pautar o impeachment de Alexandre de Moraes e esperar ele parar até para cancelar isso. Eu não desejo impeachment de ninguém. Agora, é o remédio quando os homens não respeitam a Constituição. E um dado, o Supremo Tribunal Federal, a função principal do Supremo é zelar e promover a Constituição. Como é que um ministro rasga sucessivamente a Constituição? Então, filha, se o Senado fosse um Senado para desempenhar a sua função constitucional, nós não estávamos vendo essa brincadeira dessas perseguições e de um inquérito que é uma farsa. É isso aqui, eu não escondo nada, verdade absoluta. Por isso que na eleição de senador de 2026, nós vamos dar uma atenção especialíssima em quem nós vamos colocar lá. Pode ter certeza.